No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto do adiamento da decisão do STF sobre a prisão após julgamento em segunda instância. São nossos convidados Carlos Ari Sundfeld, professor titular da Fundação Getúlio Vargas Direito São Paulo, em que é um dos fundadores, e Fernando Rideu Lacerda, professor da Escola Paulista de Direito e professor convidado em cursos de pós-graduação na PUC de São Paulo. Eu agradeço muito a ambos estarem aqui, uma oportunidade de muitos esclarecimentos nessa fase em que o Supremo tem estado ali no centro do cenário político nacional. Então, eu quero começar com aquela decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em que ele preferiu adiar o julgamento já agendado há uns 5 meses para agora abril. Havia uma grande expectativa, e aquele julgamento da prisão após condenação em tribunal de segunda instância. E não definiu data para quando vai sair esse julgamento. Então, antes de mais nada, quero ouvir de vocês. Foi surpreendente essa decisão, em que havia uma grande expectativa, ou ela era mesmo esperada? Bom, eu vou começar aqui, e o Fernando talvez tenha uma opinião diferente, mas não é exatamente uma surpresa, porque marcou-se uma data para rever uma orientação do Supremo que ele teve que manter no pedido relativo a um caso específico que era do presidente Lula. E naquele momento em que o Supremo manteve o entendimento de que se podia prender o condenado em segunda instância, se acenou para uma possível mudança da orientação geral do Supremo. Apesar disso, ela foi mantida para o caso concreto. E aí o Supremo prometeu que voltaria ao caso neste ano. Só que... Marcou data. Isso, marcou data. Só que estava evidente que era um tema difícil, um tema complicado, um tema politicamente explosivo e um tema a respeito do qual há muita divergência dentro do Poder Judiciário e do mundo jurídico, mas especialmente um tema difícil do ponto de vista político, porque há uma oposição entre a situação atual, do governo atual, e o presidente Lula e muitos dos condenados ligados à vida política. Sim, presos e réus. E réus. Exatamente. E muitos réus, né, que estão ali. Então não é uma surpresa, porque era muito difícil para o Supremo voltar a esse assunto. Agora, do ponto de vista jurídico, do funcionamento das instituições jurídicas, era de se esperar que o Supremo estivesse disposto a, de uma vez por todas, resolver o assunto. Mas surpresa não parece que seja. Bom, e aí, Fernando Rideu? Bom, muito boa noite a todos, agradeço, Maria Lídia, o convite, um privilégio estar aqui falando sobre um tema tão importante, com interlocutores tão qualificados. Também não acho uma surpresa, como o professor Carlos Ari disse, também não acho uma surpresa, mas eu não acho uma surpresa porque o STF há muito se posiciona como um agente político e não jurídico. Então, eu costumo brincar com meus alunos, eu falo assim, quando eu estava na faculdade, a gente sabia do 1 ao 11 quem eram os 11 da seleção brasileira, mas não sabia, nem estudante de direito conhecia os ministros do STF, não existia esse protagonismo todo. Hoje em dia a gente não sabe quem joga na seleção, mas no STF todo mundo conhece, é o Gilmar Mendes, é o Barroso, e fala com é o essa Barbosa, intimidade, né? Como se fosse um colega. Então, o STF se transformou num agente político. E o que eu posso dizer sobre a prisão após segunda instância é que essa é uma tese juridicamente absurda. Isso é uma aberração jurídica. Então, se o STF tivesse um pingo de dignidade e um pingo de comprometimento e lealdade com a Constituição, deveria julgar logo e deveria julgar retomando a Constituição. Devia retomar o único entendimento conforme a Constituição, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas o STF se transformou num agente político, e o agente político atua de acordo com o time e com os interesses políticos. Agora vamos nos deter um pouco nisso que o professor Rideu falou. Sim, a Constituição, ela ali reza que nenhum homem inocente pode ser preso. Agora, eu quero saber, isso é princípio ou é regra? Olha, existe uma regra na Constituição que diz da presunção de inocência até o trânsito em julgado, como o Fernando mencionou. O que é regra? O trânsito em julgado? É uma regra. Uma regra. É uma regra. Regras podem ser mudadas. Agora, o princípio é outra coisa, né? Mas a regra está na Constituição. Então, essa é a discussão. A regra não foi mudada, está lá na Constituição. O que o Supremo entendeu
é que, embora exista essa regra na Constituição, e se diz então que até que termine o último recurso, ele se presume inocente, mas a execução da sentença condenatória poderia ser feita já depois da condenação em segunda instância. Isso é, depois que um tribunal tivesse confirmado a condenação. Quer dizer, isso tudo em nome da presunção de inocência? A presunção de inocência que fez com que, num certo período, não é, Fernando, o Supremo entendesse que só depois do último recurso se poderia prender. Sim. Agora ele mudou, mais recentemente, a orientação para dizer, ele continua se presumindo inocente até que o último recurso seja julgado, mas a sentença condenatória pode ser executada ao final do julgamento de segunda instância. Dependendo do caso de cada um. Dependendo do caso. E para quê? Para evitar que recursos sucessivos acabem gerando impunidade. Que é o que sempre aconteceu com quem tem dinheiro para contratar bom advogado. Esse é o argumento mais consequencialista, não é isso que o Supremo usou, né? Não é um argumento jurídico, né? Esse é o nosso ponto, né? A Constituição é muito clara. Deixa eu só, assim, o sistema jurídico penal, ele prevê 2 tipos de prisão. A prisão como pena e a prisão cautelar. A prisão cautelar, que se divide em prisão em flagrante, quando o sujeito está cometendo crime, prisão temporária, aquela prisão para a investigação, quando está atrapalhando a investigação, prende-se, e a prisão preventiva, quando o sujeito uma ameaça à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução penal. Essas prisões cautelares, elas podem ser decretadas a qualquer momento. Isso está em discussão. Então, o sujeito pode ser preso antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória? Pode, desde que seja uma prisão cautelar. Agora, a prisão como pena é a prisão com culpa. Então, quando o professor Carlos Ari fala muito bem, se ele é presumidamente inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é o trânsito em julgado, até o esgotamento dos recursos, né? Então, se ele é presumidamente inocente até o esgotamento dos recursos, não pode haver no direito penal a execução provisória da pena, porque no direito civil pode. Por exemplo, você está me processando, você ganhou 100 mil reais. Né? Então ainda não transitou em julgado, mas você pode me executar provisoriamente. Por quê? Porque depois, mais para frente, se eu ganhar, se eu reverter essa sentença, você vai ressarcir. O dinheiro é ressarcível. Agora, quem vai ressarcir a liberdade de alguém que ficou 1 ano, 6 meses ou 1 dia preso? Bom, mas aí entra um argumento também. Quem é que vai ressarcir a sociedade, no caso de um preso, aí por corrupção, com desvio desses milhões, que, não sendo preso, pode ter acesso e destruir o que seriam eventuais provas para chegarem lá até o fim, no tal do transitado em julgado. Quer dizer, esse mesmo argumento vale para quem vai ressarcir a sociedade se no judiciário não se previne que possa haver um mal maior. Mas como o Fernando estava mencionando, para situações como essa, mesmo que a pessoa nem condenada tenha sido... Eu dei exemplo só de corrupção. Eu podia estar falando de crime de morte. Pois é, mas aí nesses casos, corrupção, morte, seja o que for, se houver risco, é possível haver a prisão cautelar, que é isso que o Fernando se referia, em qualquer momento, antes até da condenação. Agora, o que levou o Supremo a mudar o seu entendimento anterior e afirmar que é possível executar a condenação em segunda instância não é exatamente a preocupação com o risco para a sociedade de alguém fugir, não é isto. É que se entendeu que estava se gerando uma impunidade, especialmente nos casos em que as pessoas mais ricas, como você mencionou, têm advogados que podem levar os recursos... Uma condição privilegiada. Então, isso sensibilizou o Supremo, não é? E se tornou, evidentemente, uma questão bastante polêmica, se fez bem ou se fez mal. A presunção de inocência é um valor absoluto? É um valor absoluto, assim como está escrito, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória, está escrito também, ninguém será submetido a tortura ou a tratamento degradante. Então, eu ainda não tenho visto ninguém relativizar explicitamente a tortura, vamos relativizar aqui e ali. Então, mas só retomando aquela sua questão, que é muito importante... Mas essas variáveis são comparáveis? Claro que são comparáveis, são regras explícitas. Eu pergunto isso porque a Constituição pode ser mudada. Não, Constituição pode ser mudada, preservados aquelas cláusulas pétreas que a gente chama. E isso é cláusula pétrea? Cláusula pétrea. Direito individual é cláusula pétrea. É cláusula pétrea? Em relação a esse ponto, uma opinião divergente quanto à prisão, não é isso? Por quê? Sim. Não há a menor dúvida que tortura é algo que não pode passar a ser admitido sequer por emenda constitucional.
Agora, o momento em que se vai executar a pena será ao fim do julgamento de todos os recursos, ou será depois do julgamento de segunda instância? Me parece que é uma questão que pode ser definida por uma mudança constitucional sem problemas, na minha opinião. Evidentemente, são divergências naturais. Mas é ótimo a gente a saber das interpretação divergências, é que são os múltiplos olhares para uma mesma questão, para o nosso entendimento. Eu estou adorando a aula. Eu confesso a vocês. Mas eu quero trazer para a questão concreta, para aquele caso que nós começamos, que foi o adiamento da decisão do julgamento sobre prisão de condenados em tribunal de segunda instância. Muito bem. Aí começou-se a falar o seguinte, que se o Supremo revertesse posso falar jurisprudência? Aquela jurisprudência, decisão do próprio Supremo, de mudar a regra da Constituição, se revertesse que o ex-presidente Lula, por exemplo, poderia ser colocado em liberdade, não apenas ele, mas muitos outros presos por denúncias semelhantes ou completamente diferentes, mas que estivessem presos após um julgamento, uma condenação por um colegiado, em tribunal de segunda instância. O que eu quero saber é se a decisão do Supremo, de fato, teria essa extensão, liberou geral. Deixa eu te dizer, a pior coisa para o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade, que é o nome dessas ações que vão julgar a presunção de inocência, é a fulanização, é confundir o caso da presunção de inocência com o caso do presidente Lula. Claro que mas são dois veja bem que eu dei exemplos de outros tantos. Mas o STF está confundindo, não somos nós aqui. O STF está misturando o calendário. A razão maior para o STF ter tirado de julgamento, de pauta, o julgamento da presunção de inocência foi porque o recurso do presidente Lula vai ser julgado no STJ. Então, a gente tem que parar com esse negócio de fulanizar a presunção de inocência. Mas foi mesmo? Foi, evidentemente. Mas ele não estava de olho no Congresso também, que já estava ameaçando com a CPI da toga, por exemplo, quando há muitos políticos, tanto na Câmara como no Senado, muitos parlamentares que são réus, que eles não querem de jeito nenhum essa coisa da chance de, se condenado em segunda instância, poder ir parar na cadeia. O Supremo não pode ter jogado também feito um jogo político, vocês enterrem aí a CPI da toga e nós jogamos do lado de cá favorecendo nesse temor que todos vocês têm? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre as razões que levaram o ministro Toffoli, que é o presidente do Supremo e que define a agenda, a adiar esse julgamento sem data fixada. Parece que o caso do presidente Lula é um caso importante, mas talvez não seja a questão vital e nem acho que o receio de parlamentares ou líderes políticos que possam estar a ponto de ter uma condenação confirmada seja o grande elemento. Mas por que tanta pressão dos advogados deles, então? Os advogados em cima dos próprios Supremos? Estão sempre pressionando o papel deles pela mudança das decisões, isso é normal. O que eu acho que pesou no Supremo é o medo da opinião pública, e isso é grave, Não por conta do caso Lula apenas, é um líder político importante, mas porque existe um acirramento da opinião pública em relação ao tema penal. E essa decisão do Supremo de mandar prender aqueles que fossem condenados em segunda instância foi visto como algo da nova política. Isto é, agora nós estamos lutando contra o crime efetivamente. E, portanto, alinhado ao discurso político que agora é predominante. E se o Supremo mudasse essa orientação, ele poderia ser acusado violentamente por essas forças políticas de estar fazendo um jogo sujo, não só na política, mas contra a luta do país em relação à criminalidade comum. E o Supremo, creio, teve receio de não ter força para resistir à pressão da opinião pública. Isso é muito triste, né, professor? Isso é triste, é ruim, é grave. É muito triste, porque a gente é a prova maior de que temos um Supremo Tribunal Federal que se tornou refém da opinião pública. Intimidado. Deixou de julgar de acordo com a Constituição, com lealdade à Constituição, e passou a responder apenas à opinião pública. Mas não deve ouvir a opinião pública, o clamor das ruas? O Poder Judiciário deve ser indiferente. Tem que ser antimajoritário. Só ao pé da letra da lei? O Poder Judiciário se a sociedade muda? Ele tem que ser antimajoritário, ele tem que cumprir a Constituição, mesmo quando os ventos da opinião pública mudam. Mas não é a questão, eu pergunto isso porque eu confesso que é uma reflexão que me acompanha há muito tempo.
Me lembro do professor Goffredo Teles Júnior, nossa, ele fazia referência que a sociedade não é estática, a sociedade muda e que é importante ter uma sensibilidade também para o sentimento na sociedade. Ele não defendia que o Supremo devesse se submeter, mas que ficava muito claro que o professor Goffredo falava que também não devia ser estrito e se ater ao pé da letra da lei como uma coisa muito estática. Eu entendi errado? Não, sempre houve uma mudança no modo como se entendem as coisas. Por exemplo, casamento. Casamento entre pessoas do mesmo sexo sempre pareceu absolutamente natural. Como poderia ser diferente? Aos poucos a sociedade mudou e o Supremo, ao interpretar a Constituição, passou a entender que o casamento também ocorria entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Não é? Pois bem, isso corresponde a uma mudança da interpretação em função da mudança da sociedade. Agora, o que acontece é que tem uns assuntos a respeito dos quais a sociedade diverge muito. E o Supremo se sentir acuado por um dos lados da opinião pública é perigoso. Aí assumiu uma conotação política. Isso, e partidária, inclusive, em algumas situações. Absolutamente partidária, inclusive, volto a dizer, o pior de tudo para a presunção de inocência é confundir com o processo do presidente Lula. Porque para cada Luiz Inácio preso injustamente, a gente tem centenas de milhares de Marielles, de Amarildos, de Rafaéis Bragas, presos, executados, torturados e triturados injustamente pelo sistema de justiça criminal. Sim. Esse é o grande problema do nosso sistema penal. Agora, há um grande temor com essa decisão, que a Lava Jato possa ficar impactada, que a Lava Jato possa ficar fragilizada. Vocês veem esse perigo, ou eu não sei se é perigo, para muitos é alívio, se assim ficar. Agora, objetivamente, a Lava Jato pode ficar drasticamente afetada com decisão do Supremo em relação a essa questão da prisão? Eu não creio assim. As pessoas podem divergir sobre se a decisão do Supremo é boa ou ruim. Nesse assunto e outros, por exemplo, na competência da Justiça eleitoral para julgar crimes conexos eleitorais e de corrupção da Lava Jato. Agora, é preciso também não exagerar no discurso de que tudo vai acabar com a Lava Jato, né? Existem dificuldades no processo penal e elas são naturais. E a Justiça não tem que tornar os processos penais muito fáceis. Não é função da Justiça fazer isso. É preciso que eles sejam justos, é preciso também que se sigam as leis. Se as leis são ruins, vão mudar. Sim. Né? E é preciso ter um pouco de cuidado com esse discurso excessivo de que tem que se fazer tudo para ajudar a Lava Jato. Não pode ser assim. É importante, é uma operação que tem sua relevância no campo criminal também. É importante fazer a lei vigorar. Né? Bom, e a Lava Jato, só para concluir, a Lava Jato é uma fraude e ela tem que começar a cumprir a lei. E se ela for desmoralizada, é um sinal de que ela não cumpre a lei. Ok. Olha, eu agradeço demais os subsídios que trouxeram para a nossa reflexão. Óbvio que não esgotamos o assunto. E espero que possamos ter nova interlocução, que vocês voltem ao Jornal da Gazeta. Com certeza. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite.